Graça e paz, sejam todos bem-vindos, você que está assistindo o nosso culto pelo canal do YouTube e pelo Facebook. É o nosso convidado para estarmos aqui juntos cultuando ao Senhor. Convido os irmãos para agora estarmos orando. Bondoso Deus, bendito Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos juntos, ó Deus, mesmo que em locais separados, mas juntos em espírito, ó Deus, para te honrar, te glorificar e exaltar o teu santo nome. Que o nosso culto, ó Deus, seja recebido por ti e que cada um de nós, ó Deus, possamos estar assim, te adorando, te servindo em espírito e em verdade. Nesse momento, convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 33. Diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Os que são retos fiquem bem louvados. Louve o Senhor com harpa, ofereça-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamar, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra teme ao Senhor. Tremam dele diante todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustram os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação a quem teme o Senhor como Deus, o povo que escolheu para lhe pertencer. Amém? Neste momento, iremos ouvir 2 cânticos. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, sua voz. Quero ir mais, leva-me mais, onde eu te encontro no lugar, aos seus pés, pois a tua quero, porque ele vive. Cante bem alto. Eu posso. Porque ele vive. Porque ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, porque ele posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Abacuque, capítulo 3, traz uma palavra poderosa nessa noite. Apesar de todos os dramas, incertezas e lutas desse tempo, o Senhor nos convida a nos alegrar nele. Abra seu coração para isso. Declare conosco, cante, expecte o Senhor da nossa salvação. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Durante todo esse mês de abril, a programação está sob a responsabilidade daqueles que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Queremos aproveitar a oportunidade e convidar você para que seja um aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Nela você tem a oportunidade de aprender sobre o que é mais importante do mundo, que é conhecer a Deus. E se você não estiver aprendendo sobre ele, você está perdendo muita coisa. Procure o professor da sua sala e não fique de fora. Nesse momento, iremos agora ouvir 2 cânticos.
escuridão é como o vento enchendo as velas do meu ser. Com ela sou melhor. É teu encontro, é tua voz, é estar contigo. Faça que eu possa compreender, também que eu possa transformar a minha vida e todo o mal que há em mim. Tua lei é meu prazer, é meu descanso, é meu alívio, é a verdade. Fonte és de todo bem, teus preceitos são tão justos, teus desígnios são perfeitos. Revelaste a nós o teu querer, e o que quero é te obedecer. Palavra doce mais que o mel, que me alegra o coração. Palavra que apresentou o meu Jesus, meu mestre e salvador. Eu te agradeço, ó Deus eterno, o teu excelso amor. Amém. Nesse momento estaremos orando e em seguida passaremos a palavra para o pastor. Oremos. Bondoso Deus, bendito Pai, graças te damos, Senhor, por todos os louvores, ó Deus, até aqui escutado. Que os nossos corações, ó Deus, já tenham sido preparados, ó Pai, para assim ouvir a tua palavra. Queremos, assim, ó Deus, pedir pela vida do teu servo, pastor Marcílio, que venha estar assim esvaziando de si mesmo e venha estar assim falando aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós necessitamos, ó Deus, estar ouvindo. Que nós possamos assim realmente aprender a tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril de 2021. Sejam todos bem-vindos ao culto online da Primeira Igreja Batista em Oeiras. Hoje nós vamos trabalhar Atos capítulo 12. Abra a palavra de Deus para Atos capítulo 12, pois hoje nós vamos dar uma olhada nesse texto e tirarmos lições preciosíssimas para as nossas vidas. Esse episódio é emblemático, ele é assustador e também extraordinário. É um episódio sobrenatural, fenomenal, algo que realmente, quando nós lemos o texto, nós ficamos pasmados, admirados com o poder de Deus atuando no meio dos homens pecadores. Atos capítulo 12, versículos 1 a 19, conta a história extraordinária de Pedro preso. Vou destacar inicialmente o versículo 5. Olha aí no versículo 5. Atos 12, 5, para você ter uma ideia. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus insistentemente ao seu favor. O que aconteceu antes e aconteceu depois desse versículo que nós acabamos de ler? Pois bem, nos versículos 1 a 4, nós vemos que na ocasião em que os cristãos foram dispersos por toda a região,
o rei Herodes simplesmente tomou a decisão de maltratar alguns crentes. Sim, ele simplesmente decidiu, vou perseguir e maltratar alguns irmãos da igreja. Foi a decisão do rei Herodes. E quando você dá uma olhada no versículo 1, você vê que o rei Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, ao fio da espada. Quando o rei Herodes tomou essa decisão de matar o Tiago, irmão de João, Herodes percebeu que aquela atitude maldosa dele agradou a alguns judeus. Alguns judeus ficaram empolgados, alegres, porque, afinal de contas, estavam recebendo um reforço muito grande na perseguição dos cristãos, dos seguidores de Jesus Cristo. E isso deixou o Herodes empolgadíssimo. E aí, ele mandou prender Pedro. Herodes provavelmente imaginou, se eles ficaram assim me louvando, me louvacionando, me exaltando, porque eu mandei matar Tiago, imagine só o que eu vou fazer com Pedro, que é o chefe deles, que é o líder maior deles naquela ocasião. Então, o Herodes mandou prender Pedro. Agora, Herodes tinha certeza, meus amados irmãos, que a morte de Pedro iria trazer uma popularidade muito grande para ele em meio aos judeus. E agora, o Pedro está preso. E o Herodes mandou que fosse em prisão máxima, de segurança máxima. O Pedro estava ali, agora, como líder principal da igreja, naquele tempo, preso nos calabouços do rei Herodes. E Herodes levou muito a sério essa prisão de segurança máxima. Olha só o que o texto diz a respeito da prisão de Pedro. 4 grupos de 4 soldados, ou seja, 16 soldados apenas para fazer a guarda de Pedro. Sabe como Pedro dormia? Sem roupa, nu, sem roupa, algemado com 2 algemas, acorrentado entre 2 soldados. Entre 2 soldados. Era assim que Pedro estava preso. Por quê? Porque o rei Herodes mandou que isso acontecesse. Mas enquanto Pedro estava preso, o versículo 5 diz que a igreja orava insistentemente a favor de Pedro. E quando você chega nos versículos 7 ao 10, você vê que algo sobrenatural aconteceu. Incrível o texto. Um anjo do Senhor apareceu dentro da cela, tocou no lado de Pedro e disse, levanta depressa. E quando o anjo disse isso, o Pedro se levantou, as algemas caíram dos pulsos de Pedro. Simplesmente caíram no chão. O anjo ainda disse mais a Pedro, coloca as tuas roupas, calça as tuas sandálias e põe a tua capa e me segue. Vem atrás de mim, que nós vamos sair daqui agora. Pedro segue o anjo sem saber ao certo se aquilo tudo era um sonho, era uma visão ou se era real. Mas a verdade é que o Pedro, acompanhando o anjo, passou pela a primeira guarda, passou pela segunda guarda e quando eles chegaram no portão de ferro que dava para a rua, aquele portão de ferro se abre sozinho, como que automaticamente. O portãozão de ferro se abre. Pedro, ainda pensando sobre o que estava acontecendo, versículos 11 a 17, ainda refletindo sobre o que estava acontecendo, ele caiu em si. Teve certeza que o Senhor mandou o seu anjo para libertar da prisão. Refletindo essas coisas, Pedro se dirigiu para a casa de Maria, a mãe de João, onde muitos irmãos, diz o texto sagrado, estavam lá reunidos a portas fechadas, com medo, trancados, orando em favor de Pedro. E o Pedro chega lá na casa da irmã Maria e bate na porta. Está lá chamando, lá no portão da frente. Vem uma moça chamada Rude, ela vai lá atender. Ela não viu Pedro, mas conheceu a voz dele. Abre aqui para mim, irmã Rude.
E aí ela ficou atordoada, tão alegre, que ela não conseguiu abrir o portão. Ela volta lá para dentro e diz: ei, pessoal, o irmão Pedro está bem aqui fora. E ele está batendo o portão. Chamaram ela de louca. Chamaram ela de louca. Não, você está ficando doido. E a menina: não, o Pedro está bem aqui fora. Ele está lá chamando. Quando os irmãos foram lá, viram que era Pedro, fizeram um alvoroço de alegria. Pedro acenou com as mãos, pedindo: não, silêncio, silêncio, silêncio. Entrou, contou toda a história de como Deus o havia libertado daquela prisão. E o Pedro ficou alguns minutos ali com os irmãos, e Pedro foi para outro lugar, que a Bíblia não diz para onde e nem fazer o quê, mas Pedro não permaneceu naquele lugar. Os versículos 17 e 18 diz que logo que amanheceu, pessoal, o tumulto foi grande. O tumulto foi grande entre os soldados. Agora, o que havia acontecido com Pedro? Ele estava aqui dentro, guardado por 16 homens altamente armados, algemado em 2 correntes potentes. As correntes estão aqui, os guardas estão aqui, está tudo aqui, a cadeia não foi arrombada, ninguém entrou aqui e o Pedro sumiu. Como pode? O que está acontecendo? Eles ficaram apavorados. O rei Herodes manda chamar aqueles 16 homens e começa a interrogá-los. E quando termina o interrogatório, o rei Herodes diz assim: vocês serão executados agora. E aqueles 16 homens foram executados. O rei Herodes, ele saiu da Judéia e foi para Cesareia, onde ficou alguns dias. E é sobre a morte de Herodes que domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós vamos falar aqui no canal da nossa igreja, no nosso culto matutino, se Deus nos der vida e saúde. Além dessas grandes lições que nós tiramos desse texto para nós, eu quero pontuar algumas coisas que eu acho fundamental nós tirarmos como lições preciosas para as nossas vidas hoje. Primeira grande lição, como aplicação prática. Você está pronto para sofrer perseguição por causa do Evangelho de Jesus? Meu amado irmão, qual foi o seu maior constrangimento? Qual foi o maior constrangimento que você já passou por causa do Evangelho de Jesus? Você nunca se sentiu constrangido? Você nunca se sentiu ameaçado? Você nunca se sentiu humilhado, rejeitado por causa do Evangelho de Jesus? E se chega uma ocasião, meu amado irmão, em que você precise sofrer por causa do Evangelho de Jesus? Talvez eu esteja falando aqui para alguém que esteja sofrendo por causa do marido. Marido ruim, está sofrendo. Talvez eu esteja falando aqui agora para alguém que está sofrendo por causa da esposa. Esposa ruim, está sofrendo. Talvez eu esteja falando para pais que estejam sofrendo por causa dos filhos ou de um filho. Talvez eu esteja falando agora para um filho que esteja sofrendo por causa dos pais. Talvez eu esteja falando agora para um funcionário que está sofrendo por causa dos seus chefes. Mas eu lhe pergunto, meu amado irmão, enquanto cristão, você já sofreu ou está sofrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo? E se você precisar sofrer por causa do Evangelho de Jesus, até que ponto você suportaria? Sofrer por causa de Cristo e preso por causa de Cristo, como aconteceu com Pedro, que foi lançado no calabouço, na prisão, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Até que ponto eu e você estamos preparados para sofrer por causa do Evangelho de Jesus? Em segundo lugar, você está pronto a ser preso por causa do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor? E se existe uma lei no Brasil que proíba você, enquanto cristão, de fazer isso ou aquilo, você estaria pronto a ir contra a lei
por causa do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor? Se essa lei fere o Evangelho de Cristo, se essa lei te conduz para distante de Cristo, você está disposto a ser preso por causa de Cristo Jesus, o Senhor? Em terceiro lugar, você está pronto a ser condenado à morte por causa do Evangelho de Jesus? Tiago foi condenado à morte. Pedro, diz o texto sagrado, que Pedro só não foi condenado à morte naquele dia por causa da festa dos pães asmos, ou seja, por causa da Páscoa. O Herodes resolveu esperar passar o período da Páscoa para depois apresentar Pedro em público para ser crucificado, para ser assassinado em público. Depois da Páscoa. Você e eu estamos prontos a ser condenados à morte por causa do Evangelho de Jesus. E se acontecer uma situação, meu amado irmão, em que por alguma razão, alguém nos prenda e diga: se você não negar esse Jesus Cristo, você vai ser eliminado agora. Você vai ser condenado à morte agora. Você vai morrer agora. Você nega esse Cristo e você fica livre. O que eu e você faríamos? Negaríamos a Jesus para continuar vivos? Ou morreríamos? Ou seríamos condenados à morte por causa do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor? Em quarto e último lugar, você, ao menos, está pronto a orar pelos irmãos que estão, nesse momento, sendo perseguidos? Eu e você, nós nos detemos em orar pelos irmãos que, neste momento, estão sendo perseguidos? Porque eu e você, as nossas perseguições são suportáveis. São suportáveis. Vivemos num país livre, em que nós podemos ir em qualquer praça pública, podemos ir em qualquer rede social e dizer que Jesus Cristo é o Senhor e que sem Ele não há salvação. Mas nesse momento existem irmãos que estão sendo perseguidos ferrenhamente por causa do Evangelho de Cristo. E nós estamos pelo menos orando por esses irmãos. Estamos orando pelos os missionários de missões mundiais, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos orando. Nós estamos orando pelos amados irmãos que são assistidos pelas portas abertas. Nós estamos pelo menos lembrando, em vez em quando, destes irmãos que padecem nas mãos de regimes autoritários, que são proibidos de congregar, que são proibidos de louvar a Deus em voz alta, que são proibidos de ter um lugar exclusivo para a oração, para congregar. Nós estamos, pelo menos, meus amados irmãos, nos lembrando deles em oração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava insistentemente por ele. Quantas pessoas estão, nesse momento, precisando que nós estejamos intercedendo por elas, porque elas estão sendo terrivelmente perseguidas? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de mim e de você. E que o Senhor Jesus preserve esse Brasil ainda como um país livre, em que os seus cidadãos possam professar a sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ah, meus queridos irmãos, nós precisamos nos deter um pouco mais em nos preocupar com essas coisas. Ou uma grande perseguição virá e aí irá definir quem é quem aqui nesse Brasil. E muita gente que está brincando de ser crente, muitos grupos que estão brincando de ser igreja, com uma grande perseguição, negariam Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor tenha pena, misericórdia de mim e de você e de nós todos. Amém e amém. Eu quero orar, pedir a Deus que nos fortaleça, para que, se perseguidos formos, nos mantenhamos firmados e alicerçados em Jesus Cristo. Pai de amor, obrigado pela vida,
pela proteção e pelo cuidado do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse texto. Obrigado porque pensamos nele. Obrigado porque refletimos sobre ele. E obrigado porque dele tiramos lições preciosas para as nossas vidas nesta noite de quarta-feira. Obrigado por cada um que acompanha este culto prestado a Ti através dessa rede social. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Nosso próximo encontro será domingo, às 9 horas da manhã, no nosso culto matutino. Um forte abraço e até lá, se Deus nos permitir.